Fala a verdade para mim. Um dos principais problemas que você tem é em relação a introduzir um bom texto dissertativo. Se por acaso esse é o seu problema, eu vou dar aqui nesta aula de hoje 5 motivos para você ver até o final. Que 5 motivos são esses? Se liga nesse vídeo até o final. Fala, gente linda! Beleza? Aqui é o Ricardo, o Japa da redação, e hoje eu trouxe para você 5 formas diferentes de introduzir um bom texto dissertativo na Unesp. Então, se você tem dúvidas a respeito disso, você tem que assistir obrigatoriamente esse vídeo até o final. Mas, antes de mais nada, não se esqueça de fazer aquele enorme favor para o nosso canal aqui, para a nossa equipe que trabalha arduamente para produzir conteúdo de qualidade para você. Então faz o seguinte, curta, compartilha bastante esse vídeo e se por acaso você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, gente. Ative o sininho de notificação que você vai receber vídeos quentíssimos toda semana, tirando as mais diversas dúvidas de redação. Em princípio, é muito importante a gente salientar para que serve a introdução. Poxa, professor, você vai falar de novo da introdução? Sim, eu vou, até você aprender, até você ter sucesso na confecção de uma redação e ingressar num exame vestibular muito bacana. Galerinha, a introdução tem uma finalidade muito específica. Ela deve apresentar o conteúdo, deve apresentar o assunto, deve dar uma ideia geral do que vai ser abordado no decorrer do seu texto dissertativo, no seu desenvolvimento. Por isso a introdução ela tem que ser atrativa, ela tem que ser estrategicamente construída, ela tem que deixar muito evidente e previsível o que você vai fazer durante o decorrer do desenvolvimento e da conclusão. E para isso, existe uma estratégia de estruturação. Qual é essa estratégia que funciona muito bem, inclusive para os meus alunos? Eles elogiam bastante, usam bastante essa estratégia. Dividir a sua introdução em 3 períodos. Primeiro período utilizado para a nossa contextualização, que é o momento em que você vai atrair o seu leitor, que é o momento em que você vai dar uma visão genérica sobre o assunto que vai ser abordado naquele texto. O segundo período é a nossa problematização, em que você vai inserir as palavras-chave do texto, da comanda de redação. Ou seja, você problematiza no sentido de você deixar claro o problema que vai ser abordado. O terceiro período é aquele utilizado para você inserir a tese, posicionamento ou direcionamento. É o instante em que você deixa claro para o seu leitor o que você vai exatamente fazer no decorrer do desenvolvimento dos 2 ou 3 parágrafos que você pretende tecer ao longo ainda desse texto. Então veja que essas 3 estruturas estrategicamente consolidadas ajudam a dar clareza, objetividade e com certeza tornam o seu texto muito mais estratégico. Conscientes dessa estruturação geral do texto dissertativo, agora a gente pode passar para os 5 motivos pelo qual você assiste essa aula até o final. Primeiro método de introdução, bem bacana, muito utilizado, um dos mais eficientes para a banca Unesp, o chamado método dedutivo. Pô, professor, o que é isso, né? Método dedutivo. Eu já ouvi falar, mas não faço ideia de comer. Método dedutivo é aquele tipo de estrutura de introdução que você vai do maior para o menor. Como assim? Na contextualização você aborda de maneira genérica o assunto do texto, na problematização você vai especificando e na tese você especificar ainda mais o que você pretende fazer no decorrer do desenvolvimento. Veja, do maior para o menor, método dedutivo. Para exemplificar isso muito bem na prática, não vou deixar você desamparado, editor, sobe para mim o primeiro exemplo. Para isso, eu trouxe o tema de redação da Unesp 2022. Tudo bem não estar bem? Tristeza em tempos de felicidade compulsória, um tema bem difícil. Olha a legendinha que ajuda bastante a entender a estrutura da introdução. Vamos ler com calma então e analisar esse tipo de introdução. Primeiro período, contextualização, visão geral do problema. Na atual conjuntura, observa-se que as novas tecnologias da informação aliadas às redes sociais modificaram as relações humanas. Veja que eu estou falando de maneira muito genérica e muito ampla. Vamos especificar o problema agora. Nesse contexto virtual, principalmente é visível que há a imposição de uma felicidade exibicionista como forma de conquistar a aprovação do corpo social. Veja que eu estou falando do problema especificamente, que é a felicidade compulsória em tempos modernos, né? Tudo bem não está bem? E olha só, por último, a nossa tese ou posicionamento, que é o que eu pretendo fazer ao longo do meu texto dissertativo. Logo, é evidente que a tristeza, como algo inerente ao homem, deve ter seu lugar novamente preservado a fim de permitir a manutenção da saúde mental.
Então, de acordo com o problema estipulado, o que eu pretendo desenvolver nesse texto? Eu vou analisar o problema da felicidade compulsória, mas também abordar principalmente a importância da preservação da tristeza, assim como um fator essencial para que a gente possa ter a nossa individualidade preservada e a nossa saúde mental. O que vocês perceberam nesse tipo de introdução? Do geral para o específico. Veja, eu amplio o horizonte na atual conjuntura, no cenário mais amplo do ambiente das redes sociais. Existe esse problema que é da felicidade compulsória, que não aceita imagens de tristeza. Logo, o que a gente precisa fazer no texto? Analisar esse problema de acordo com a necessidade de fazer valer a tristeza como sendo alguma coisa inerente à sociedade e ao homem para a preservação da saúde mental. Segundo modo de introduzir, o método indutivo, que é aquele justamente que caracteriza-se por ser oposto ao dedutivo, porque no indutivo a gente começa do mais específico e alarga, vai para o geral. Veja esse exemplo para você ter uma ideia um pouco mais clara, e para esse exemplo eu usei o mesmo tema de redação. Editor, sobe para mim de novo. Recentemente, o comediante Whindersson Nunes declarou sofrer de depressão e relatou sobre a grande dificuldade de falar sobre o tema diante de uma sociedade que cada vez mais penaliza a tristeza. Veja que na contextualização eu peguei um caso específico, muito específico, que é do Whindersson Nunes. Problematização. Esse caso representa uma realidade hoje vivenciada pelo mundo, em que a felicidade se torna obrigatória para ser socialmente aceito. Observa, de um caso específico eu estou problematizando de uma forma mais genérica. Veja que interessante. E o último, a tese ou posicionamento. Diante disso, é essencial estabelecer uma análise da problemática a partir das razões que levam à perpetuação do impasse. Veja que nessa nossa tese, eu me comprometo a estabelecer uma análise desse problema apontado pelo Whindersson, apontado pela nossa problematização. Vocês perceberam que esse tipo de introdução é bem comum quando se fala em Unesp? Cara, ele é muito interessante porque ele aumenta o grau de autoria e ele é realmente muito válido para construir uma redação criativa. Então cabe a você, inclusive, treinar. E se você quiser realmente validar, testar esses tipos de introdução, gente, acesse a nossa plataforma. O link da plataforma está na nossa descrição. Você entra na nossa plataforma, você pode se inscrever gratuitamente. E uma vez inscrito, analisando as qualidades da plataforma, você vai escolher um plano bem bacana. Em cima desse plano, você vai poder enviar redações que vão ser corrigidas por profissionais gabaritados, selecionados e que tem sempre um acompanhamento pedagógico para entregar um produto de valor para você, uma análise personalizada da sua redação. Agora vamos lá para o método número 3, a referência histórica. Gente, isso eu adoro, inclusive é muito utilizado e muito eficiente. Nesse tipo de introdução, lá na contextualização, você vai dar uma referência histórica, vai aludir a um momento que é legitimado historicamente, ou seja, verdadeiro. Para você ter uma ideia mais clara, sobe aí para nós, editor, o exemplo. Nesse caso, eu trouxe para vocês o tema de redação de 2021. Tempo é dinheiro? Olha só a nossa contextualização que se refere sempre, na contextualização, ao elemento histórico. A partir da Revolução Industrial, as relações de trabalho passaram a ser medidas pelas horas de serviço frente às esteiras de produção. Realmente isso é fato. Problematização. Desde então, opressivamente o tempo dedicado ao ofício se tornou sinônimo de conquista financeira a fim de possibilitar a subsistência do proletariado. Logo, olha a minha tese, é evidente que a precificação impositiva da vida dedicada à produção é uma máxima do cotidiano da civilização contemporânea. O que vocês percebem pela leitura dessa introdução? No primeiro período, que é a contextualização, uma referência bem interessante e histórica que muita gente conhece porque estuda isso no dia a dia da sala de aula. E depois disso, na problematização, eu coloco as palavras-chave tempo, eu coloco dinheiro de uma maneira sinônima. E por último, eu afirmo que sim, tempo é dinheiro na atual conjuntura e é isso que eu vou defender ao longo do meu desenvolvimento. Veja que esse tipo de introdução é muito eficaz, porque você já instaura um repertório e usa o seu conhecimento desde a introdução. Bem bacana então para quem gosta de história. Número 4, o meu favorito, referência literária. Poxa, quem não gosta disso? Na referência literária, você começa a sua introdução lá na contextualização fazendo uma referência de ordem literária dentro de uma obra, pode ser, de uma polêmica instalada pela obra, mas isso também pode ser feito, sabe a partir do quê? A partir da contribuição da vida do autor também. Por que não? Isso é muito plausível. Veja o exemplo que eu vou subir para vocês para analisar bem essa situação. Olha só, o tema de redação foi de 2019, Compro, Logo Existo. No romance realista Quincas Borba de Machado de Assis, Rubião, um cidadão humilde de Barbacena, vê sua vida se transformar com o recebimento de uma herança, o qual faz
com que passe a medir sua existência a partir do dinheiro. Veja que a contextualização foi dada a partir de um episódio central da narrativa Quincas Borba do Machado de Assis. Embora ficcional, essa expressão muito importante para ligar o repertório citado literariamente ao tema de redação, a problema, né? Embora ficcional, o autor brasileiro levanta uma questão extremamente pertinente acerca da existência justificada a partir do dinheiro. Veja que estou colocando dinheiro, que é justamente um sinônimo de compra, de aquisição de produtos. Tese e posicionamento. Assim, na atual conjuntura, verifica-se que o consumo é a prerrogativa para a felicidade da sociedade capitalista. Ou seja, consumir, comprar, sim, é algo que justifica a nossa existência. Tudo bem? Vocês perceberam então a contextualização, que é o primeiro período que é utilizado para você inserir este tipo de repertório, essas referências, tanto literária quanto histórica. 5 e último, nossa, isso aqui o pessoal está usando demais porque é muito gostosinho fazer uso disso. Eu falo aí de inserção de seriados, de filmes, de música, de novela, quem sabe porventura, animações, por que não, que funcionam como uma luva sempre na contextualização. Se liga aí nesse caso desse exemplo. Vai lá, editor, sobe para mim. Nesse caso, nós utilizamos novamente esse sistema de redação de 2019 da Unesp. Compro, logo existo. Veja o primeiro período. Na série Inventando Ana, produzido pela Netflix, tem-se a trajetória de Anna Devlin, uma estelionatária que justifica seus golpes pelo status que o dinheiro poderia lhe proporcionar. Ela rouba, né, por conta do status, pela condição de comprar produtos, e isso justifica a sua vida. Análogo à ficção, na atual conjuntura, percebe-se que a vida de muitos é medida pelo consumismo, como se a aquisição de bens fosse a razão de suas existências. Perceba, esse análogo à ficção é muito importante para fazer o intercâmbio dessa obra ficcional com a realidade. Logo, é fulcral debater a respeito dos aspectos sociais atrelados ao ideal capitalista que move a contemporaneidade. Veja que na tese eu deixo bem claro que o meu compromisso durante o decorrer da minha dissertação é debater a respeito desses aspectos que levam a crer que o comprar justifica a nossa existência. Galerinha, vocês perceberam? São várias estratégias, 5 estratégias que, se você treinar bonitinho, com certeza você tem um leque gigantesco de opções para quando aparecer a redação, o tema lá, o bendito tema lá na hora da prova, você vai ler e você vai se sentir calmo, tranquilo, porque agora você tem estratégias pertinentes para usar em cada situação disponível ali. Só que toma cuidado, você precisa treinar. E para treinar, lembra sempre de acessar a nossa plataforma. Lembra novamente que o link dela está na nossa descrição. Galerinha, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Eu espero que vocês tenham gostado desses 5 motivos, as razões para você assistir esse vídeo até o final, inclusive. E não se esqueça, gente, nós estamos aí nas redes sociais, Facebook, Instagram. A gente está disponível a todo momento para você tirar as dúvidas também pelos canais de comunicação ofertados pela plataforma. Vale sempre lembrar que tirar a dúvida é um papel nosso, dos professores da nossa plataforma, um compromisso com o nosso aluno. Muito obrigado, bons estudos e até a próxima aula.